Em 1951, um tal de Palmeiras venceu a Juventus na final da Copa Rio, assim se tornando o primeiro campeão mundial. Você deve estar se perguntando, mas que é essa? Espera, eu vou explicar tudo isso. Então, para começar falando desse campeonato, tem que explicar o porquê que ele aconteceu. Então, vou explicar agora. Em 1950, o Brasil perdeu a final da Copa para o Uruguai, lá no Maracanã, e foi uma das maiores tragédias do futebol mundial, a gente pode se dizer. E, tipo, o Brasil estava triste com o futebol, e o que eles pensaram? Tinha a ideia de fazer um campeonato intercontinental entre clubes, só que ela tinha sido guardada no armário, por causa da Segunda Guerra, até as Copas tinham sido paralisadas, então estava muito guardada essa ideia. Tava lá, quando eu precisasse da ideia, a gente ia usar, entendeu? Aí quando acabou essa Copa, todo mundo estava triste com o futebol, falaram, vamos usar essa ideia agora que é a hora perfeita. Então montaram esse grupo, né, que foi os seguintes participantes do campeonato. Palmeiras, Vasco, Juventus, o Nice da França, o Áustria Viena da Áustria, o Nacional do Uruguai, o Estrela Vermelha da antiga Iugoslávia e o Sporting de Portugal. Então o campeonato ali foi entre esses 8, 2 grupos de 4 e era pontos corridos. Então quem ganhasse ali, quem saísse nos 2 primeiros, ia fazer a semifinal. E o Vasco ele fechou a primeira fase ali de grupos com 100% de aproveitamento, vencendo o Sporting de 5-1, o Áustria Viena de 5-1 também, o Nacional de 2-1 e ficando em segundo colocado no grupo a equipe austríaca, na verdade. E o Verdão também se saiu bem, ele só perdeu ali o último jogo contra a Juventus, mas ó, ele ganhou do Nice de 3-0, do Estrela Vermelha de 2-1 e ele perdeu para o primeiro colocado que é a Juventus de 4-0. E a semifinal ficou o seguinte, mesmo jogando no Rio, o Palmeiras ele derrotou o Vasco na semifinal de 2-1 no primeiro jogo, e no segundo jogo ele segurou empate sem tomar gols, né? Garantindo ali sua vaga no final, levando ali 2-1. E já a Juventus, na outra semifinal, foi a Juventus contra o Áustria Viena, 3-3 ali, mas na volta do jogo o adversário levou 3-1. Então a final ficou o seguinte, Palmeiras e Juventus. E nessa final aconteceu dia 18 de julho, e o Palmeiras, que tinha perdido de 4-0 para a Juventus, na ida da final conseguiu ganhar de 1-0. Né? Já conseguimos ali recuperar ali o resultado e ganhamos de 1-0. E na volta, no Maracanã, com cerca de 116 mil pessoas no Maracanã, conseguiram terminar o jogo 2-2. Então, saíram campeão desse campeonato dia 22 do mesmo mês ali. E é isso. Agora vocês já entenderam como é que funcionou o campeonato, agora vamos debater aqui. Foi sim ou foi não o primeiro campeão mundial? Porque se for analisar a situação, foi um campeonato mundial. Pegou ali os principais campeões do mundo ali, da Áustria, da Itália, da França, e juntou no campeonato e pegou ali os primeiros... Claro que não era um ou outro ali não era o principal campeão, tipo, o próprio time da Itália, que era o campeão na época, que era o Milan, só que o Milan, ele não quis participar porque ele estava participando de outro campeonato ali, e ele falou, não quero participar desse campeonato, então foi o campeão do ano anterior, que na verdade era o Nice, né? Não, Nice é da França, confundi. É a Juventus que foi pra final, entendeu? Mas mesmo assim, era um campeonato rodeado de campeões, só tinha campeões ali, e era um campeonato mundial. Mas a gente tem que parar pra pensar o seguinte, é um mundial que nem de hoje em dia, depois dos anos 2000? Não é, só que é o primeiro campeão mundial. E toda essa polêmica só começou por causa do seguinte, o Palmeiras, vamos dizer que ele foi burro. Porque ele ganhou esse campeonato mundial, só que ele não ficou levando, tipo... Não levou o nome de mundial, tipo, o próprio Palmeiras não considerou, sabe? Se ele tivesse levado o nome, tipo, nós somos os campeões mundiais desde aquela época, porque ele, tipo, ele esperou Corinthians, Internacional, São Paulo começar a ganhar depois dos anos 2000, para ele começar a ser zoado e falar assim, não, calma, eu também tenho, eu ganhei lá em 51. Só que essa desculpa não colou, entendeu? Se a gente tivesse levado a tradição que tinha sido o primeiro campeão mundial desde lá de trás, nada teria acontecido. Essa polêmica, tipo, praticamente não iria existir, ou apenas seria ali uma zoação entre os clubes, só que, tipo, não teria a mesma força, sabe? O Palmeiras que, tipo, causou isso nele mesmo, ele foi burro. E eu, como palmeirense, sei disso. Só que, muita gente fala assim, é Copa Rio, não é Mundial. Tá. Mas mesmo lá fora, em jornais falavam, tem vários nomes, tipo... Copa dos Campeões, Copa Mundial dos Campeões, teve muitos nomes. Eu vou colocar aqui
a série de nomes, para vocês verem que eu não tô mentindo aqui, só tem dado. Eu vou colocar foto de jornal aí das notícias, dos nomes, porque nem a gente considerou o Mundial no Brasil, a gente considerou. Pode ver em todo jornal que saiu naquela época, foi comemorado como se fosse o Mundial. Só que, hoje em dia a gente não lembra disso, né? A gente esquece que... Tem gente que fala que o futebol começou depois dos anos 90. Não, o futebol tem muito antes. Palmeiras nasceu em 1914. 14. A história não começa, tipo, depois dos anos 90, dos anos 80. A gente tem que pensar um pouco. E a Copa Rio por quê? Você sabe por que é Copa Rio? Você fica zoando aí e não sabe por que é Copa Rio. É a Copa Rio por quê? Porque a maioria do dinheiro que foi financiado por campeonato foi do governo do Rio. Mesmo sediado ali metade de São Paulo, entendeu? É por isso que veio a Copa Rio. Só que muito lá fora era chamado de que muito lá fora era chamado de Campeonato Mundial dos Campeões, que isso e aquilo, entendeu? Só que aqui ficou mais aquele nome de Copa Rio. Salve galerinha, aqui quem fala é o editor. Pausei o vídeo para perguntar, tá por dentro da nossa nova parceria? Não? Então confira. E mesmo, tipo, muita gente fala que a própria FIFA não considerou, só que considerou. Em 2014 saiu notícias que tinham considerado como se fosse um campeão mundial, o primeiro campeão mundial, e depois saiu como se eles estivessem considerando só os que ganharam a partir de 2000. Então fica nesse vai e vem que nem a FIFA consegue decidir. Só que quem é torcedor sabe que foi, e quem, tipo, sabe da história, é você que está assistindo agora. Você sabia de tudo isso? Eu garanto que você não sabia. Você pode parar agora para analisar os fatos. Não é questão de torcer ou não torcer, de poder zoar ou não zoar. Pode zoar, a gente tá aqui para ser zoado, para zoar o Flamengo que é cheirinho, o Corinthians que é retranqueiro, pode zoar. Só que você não pode zoar sem saber a história, entendeu? Cada zoeira, cada coisa no futebol tem aquele toque de história. É aquela coisa antiga, aquela coisa que tem um peso. Essa camisa aqui não é qualquer camisa, entendeu? Você tem que saber disso. E para finalizar tudo isso aqui, você corintiano, você flamenguista, você são paulino, que vai querer me encher o saco, que eu tô ligado, pode encher o saco. Vai nos comentários aí, comenta que ainda vai ter mais um programa com a Nicole explicando a Libertadores do Corinthians ali, o Mundial, toda aquela polêmica que tem. Então não vai ter só um programa meu ali falando do Palmeiras, vai ter do Corinthians também, calma. E se você gostou também desse formato aqui, falando da história, polêmica, você comenta aí que a gente faz de outros times. Quem sabe tem outra polêmica aí do Santos, de São Paulo, que a gente queira comentar. E não esquece do like, de comentar, de se inscrever. A gente tá sempre com meta de inscritos, então vai lá no nosso Instagram, tá tudo aqui, ó, nosso WhatsApp, quiser mandar uma mensagem. Quiser me xingar, xinga no WhatsApp, pronto, eu já mando um áudio lá, você mandando lá para aquele lugar, e é isso, fica tudo por isso aí. E até o próximo programa.